E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Rafa da Aura Poker. Esse vídeo eu vou ilustrar para vocês aqui um spot bem padrão pré-flop. Meu objetivo principal é fazer com que vocês vejam como o perfil de jogador faz as estatísticas mudarem muito, né? E como que vocês podem usar essas análises para melhorar não só a frequência das actions de vocês, quanto a distribuição do range, né? Como é que você compõe o range quando você percebe um desvio significativo aí da teoria, tá? Então o spot que eu peguei é um spot simples, é um spot deep stack ali por XPV, em que o button chega em gap do button, ele dá raise, big blind tem beta e o button tem a decisão, né? Então o solver hoje ele mostra pra gente que o button deveria foldar para esse tribet em torno de 51%, for beta 7 e da call em torno de 42%, né? Bom, aí, como a gente sempre gosta de fazer, né? Isso aqui é a teoria, vamos dar uma olhada como a gente pode explorar determinadas assimetrias aí entre como a população joga e como a teoria ditaria, né, que esse jogo fosse feito, né? Então, primeiramente aqui na Aura a gente está no módulo pré-flop análises, né? Aqui a gente tem as nossas tabelinhas aqui discriminadas por faixas de stack, né? Então vamos olhar stack mais deep. Determinei aqui faixa do torneio não ITM, né? Um torneio regular. E para buy-ins ali entre 11 e 55 dólares, tem uma faixa de buy-in média ali, apenas mãos com menos de 2 anos, que é o nosso padrão aqui na Aura Poker Analytics, tá? Inicialmente vamos classificar aqui a nossa análise para pegar os dois tipos de reg, né? Para quem não usa a Aura ainda, né? Isso aqui foi uma classificação que um algoritmo nosso fez. Ele identificou que tem basicamente dois tipos de reg e um tipo de fish no field. Esses dois tipos de reg eles se diferenciam basicamente. O reg que a gente chama reg agro headliner, ele tem um percentual de mãos que ele ganha sem showdown muito maior que o reg tight disciplinado. E ele trabalha ali com VPIP per flop raise em torno de 28/18, 28/19, enquanto o reg tight tem algo em torno de 18/10, 18/11, tá? Então, significativamente mais tight do que o reg agro headliner. Enquanto o perfil de fish é um perfil ali que está jogando 38/12, com uma grande variação entre eles, mas via de regra eles têm uma distância muito grande, né, entre VPIP e pre-flop raise aí, geralmente maior do que 14 pontos percentuais, tá? Então, inicialmente olhando para a reg, a hora que você está baixando aqui todas as estatísticas que a gente tem, né? A gente tem aqui o fold para tribet. Você abre aqui, você tem para determinados sizes de tribet, né? E você tem contra algumas posições então, aqui, né? Então a gente está olhando fold versus big blind tribet, que do button os regs estão foldando 56,3, tá? Em torno de quase 6 pontos percentuais, perdão, acima do fold. É teórico. Nada muito significativo, embora chame um pouquinho de atenção também. Quando a gente vem para fish, você vê que essa estatística muda brutalmente, né? Então ela vai para 31%. Então, basicamente, os fishes eles foldam brutalmente menos do que o GTO ditaria, né? Aí você me pergunta, beleza, Rafael, então o que eu faço com isso, né? Você tem uma análise, vamos dizer que você tem aí uma composição de range tua próxima ao GTO de tribet, que seria essa daqui, né? Então o GTO ali estaria tribetando em torno de 16%. De forma simplista, a gente pode determinar que num range balanceado você teria em torno de 8% de bluffs, 8% de valor, né? Você construiria um range polarizado mais ou menos nesse sentido aqui. O que acontece? Você contra fishes, né? Uma vez que eles estão foldando, né, em 20% menos, então eles deveriam foldar 50%, eles estão foldando 30%, eles estão foldando apenas 60% do range que eles deveriam. Se eles estão foldando 60% do range que eles deveriam, a forma que a gente pode pensar é que a gente pode pegar esses 8% de mãos que são bluffs, né? Que a gente está jogando por fold equity, ou eliminar ela do range, ou você pode deixar ela ter uma composição muito menor, deixar só a parte mais forte desse range de bluff, né? Que seriam alguns suited aqui, como 8, 9 suited, né? E você descartaria completamente essas mãos aqui como dama 5, 5, 7, 4, 5 suited. Enquanto a gente tem que jogar esse percentual que a gente está tirando daqui, a gente poderia jogar boa parte dele aumentando o nosso range linear de valor, né? Então mãos como dama valete suited, rei vala off, ás 10, ás 9 suited, rei 10 suited, toda a parte
Broadway aqui a gente estaria incluindo. Contra fish a gente jogaria todas elas por valor, contra um raise de um fish do botão. Tá? Se você quiser aprimorar um pouco mais essa definição de range contra fish, você poderia fazer um node lock, né, aqui no GTO Wizard, em que você colocaria exatamente a frequência da população fish, né, de forma que você, não necessariamente tendo muitas mãos traqueadas de um fish, mas você tendo uma mera classificação de um cara que você percebe que não é reg ali, você teria um range definido para ele especial, que foge completamente desse range GTO aqui, né? E aí, para o range GTO contra regs, como os regs estão foldando ali 6 a 7% mais, você também pode dar uma diminuída ali, dar uma alterada nesse range, como uma resposta aos regs estarem, no geral, foldando 6% a mais que o GTO. E no caso, você aumentaria um pouco o range de blefe para justamente explorar esse próprio desvio que os regs têm do GTO, né? A gente costuma sempre inferir que os regs estão jogando GTO, quando na verdade eles não estão. E algo interessante que a gente pode ver na aura aqui, por exemplo, se você fala assim, Rafael, eu queria ver também cada perfil de reg, né? Porque eu espero que o reg tight talvez esteja foldando um pouco mais que o reg agro para esse tribet. E na verdade você vê na aura aqui que não, ó. Se você coloca reg tight, o fold para tribet do Big Blind está em 54,3, enquanto o reg agro está em 56,5. Uma diferença de 2 pontos percentuais só. Então, muitos players eles assumem que se eles estão contra um reg tight, esse tight vai foldar mais do botão, quando na verdade o range de fold para tribet dele do botão está ajustado. Então você não vai mudar a sua composição de range para esses diferentes perfis de reg. E isso é uma definição que é uma convenção, às vezes, mas se você aprofunda a sua análise aqui na Aura Poker, você vê que essas preconcepções elas são muitas vezes desconstruídas ali, né? Convido você para usar o nosso trial. Recentemente a gente abriu muito mais estatísticas lá para a nossa versão trial. E obrigado por assistir, né? Eu sou o Rafa aí da Aura Poker Analytics, para quem não me conhece. Bons estudos para você e até o próximo vídeo. Abraço.